Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do webinar InfoAssistant, cujo tema é como potenciar uma cultura data-driven através da inteligência artificial generativa. Antes de mais dizer que esta é uma sessão que comporta dois panoramas. Temos aqui em sala clientes que nos estão a assistir e temos também as pessoas que estão a assistir em forma remota. E este evento vai ser feito da seguinte forma. Vamos fazer a apresentação da agenda, onde está aqui o Luís Gregório da IBM, o nosso parceiro, que vai falar sobre inteligência artificial aplicada ao negócio e muito virada para esta nova tecnologia que veio desromper o mercado, que é o Watson X. Depois vem a Patrícia, que vai dar um panorama geral do que é o InfoAssistant, o nosso assistente virtual, que foi desenvolvido pela Abertec, muito para ajudar aqui as empresas a ganharem conhecimento da sua organização. E, por fim, a Andrea Nunes, que é a Tech Lead que desenvolveu esta plataforma de InfoAssistant, que vai depois mostrar aqui a nossa demo, como isto funciona, e, por fim, vamos fazer aqui a sessão de perguntas e respostas. Dizer que quem está do lado do virtual, isto é, assistir o evento online, pode, à medida que o evento vai sendo transmitido, ir enviando as mensagens via chat. E depois, no fim da sessão, nós procederemos com a sessão de respostas e faremos as respostas tanto para as perguntas que são feitas em sala, assim também como para as perguntas que são feitas online. Muito obrigada a todos, espero que gostem do evento e eu vou passar aqui ao Luís Gregório para dar início a esta temática. Obrigada, Luís. Obrigado, Nancy. Bom dia a todos. Muito obrigado à Abertec pelo convite. Muito obrigado à Abertec pelo convite e poder aqui partilhar um bocadinho a visão da IBM relativamente à inteligência artificial. Que, como diz o título, basicamente é inteligência artificial para o negócio. Não buscamos e não preparamos uma plataforma de inteligência artificial para servir assim, o utilizador doméstico, mas antes para servir as organizações a otimizarem os seus processos de negócio com base neste tipo de tecnologia. Hoje vamos falar, e neste evento vamos falar de uma tecnologia chamada InfoAssistant, que basicamente a Abertec desenvolveu baseada na tecnologia da IBM Watson X, e é um bom exemplo de como tirar partido da inteligência artificial generativa e a favor da organização. Fazendo um enquadramento e começando por um enquadramento sobre a inteligência artificial. Porquê agora? Bom, porque há algum tempo atrás tivemos algo que, como dizia a Maisie, desrompeu aqui o ecossistema e a forma de trabalhar até hoje e a forma de ver a inteligência artificial. Foi o facto do ChatGPT ter surgido, ter tido a percepção por lado das pessoas que aqui está uma tecnologia que pode ser útil para a organização e que até hoje em dia era vista como muito complicada. A inteligência artificial, toda a gente acreditava no seu potencial, mas toda a gente também assumia que era uma tecnologia que, para ser usada, eram vários meses de projeto, um acompanhamento constante, e com o surgimento da inteligência artificial generativa, de repente começámos a perceber, e as organizações entenderam que não era bem assim, que com o aparecimento dos modelos fundacionais, nós passamos a ter a capacidade de implementar muito mais rapidamente este tipo de tecnologia e ser capazes também de muito mais rapidamente gerar valor para a organização. Os benefícios económicos, os números estão feitos, já há diferentes fontes sobre estes valores, mas estamos realmente a falar de muito valor. Eu aqui no mercado português, com os clientes com quem trabalho, vamos verificando e vamos fazendo contas quando falamos neste tipo de projetos e o retorno é sempre muito elevado. É sempre muito elevado. Não apenas porque estamos a substituir pessoas, porque não é esse o objetivo, mas antes porque estamos a libertar pessoas para tarefas de muito maior valor acrescentado. Desconheço a realidade de outros países, mas aqui em Portugal não há organizações que tenham pessoas a mais. Antes, pelo contrário, toda a gente está aquém de todas as funções que tinha que desempenhar no seu papel. E o que se passa é que a maior parte do seu tempo está retido em funções, às vezes, de menor valor acrescentado, que uma máquina, como baseada em inteligência artificial generativa, pode muito facilmente substituir. Não se trata aqui de substituir a pessoas, volto a dizer, mas o benefício está em colocá-las a fazer algo mais desafiante, algo mais interessante e que gera muito mais valor para a organização. E já falaremos mais à frente da geração de valor. Quando estamos a falar de inteligência artificial generativa, a maior parte das vezes estamos a falar destas 6 tarefas, vamos dizer assim, vamos olhar para isto desta maneira. Imagine o caso de receber um e-mail e tratar um e-mail. Okay?
Uma pessoa recebe um e-mail, a primeira coisa que vai fazer é classificar o e-mail. Isso significa, basicamente, significa basicamente que alguém vai ter que classificar. Se o e-mail, isto é sobre quê? Pensando, por exemplo, na indústria seguradora, este e-mail é o pedido de um novo contrato, de uma nova apólice, ou é ou é um sinistro, reportar de um sinistro, ou é um pedido de informação. O que é que estamos a falar? É essa classificação que uma pessoa faz. Okay? Mas uma vez classificado o e-mail, o que a gente vai fazer é extrair conhecimento e reconhecer entidades que estão nesse e-mail. Ou seja, se é sobre uma apólice, qual é que é o número da apólice, qual é que é o número do cliente, qual é o nome do cliente, qual é o e-mail do cliente, qual é que é o tema, a matrícula do automóvel, se for uma apólice de seguro automóvel, o que for. Okay? É isto que a pessoa a seguir vai fazer. Para quê? Para depois ir dentro dos conhecimento e da informação que existe na organização, validar, por exemplo, olha, o cliente está a abrir um sinistro sobre um automóvel que tem esta matrícula, mas este automóvel não está assegurado. Okay? Eu vou dentro da minha organização fazer todas essas validações, verificar que aquele sinistro, o tema daquele e-mail está ou não está coberto e preparo então depois a resposta, outra vez, aqui com a geração do conteúdo. Agora, isto eu estava a descrever a tarefa manual. Uma pessoa iria fazer, ou um conjunto de pessoas iriam fazer estes passos para depois construir, então, uma resposta a um cliente que enviou um e-mail. O que nós podemos fazer agora com a inteligência artificial generativa é automatizar todos estes processos. Ou seja, quando chega um e-mail e cai na caixa de correio, tem que ficar à espera da disponibilidade de uma pessoa para olhar para ele e entender e classificá-lo. A inteligência artificial generativa faz esse trabalho com muita facilidade. Okay? E com um grau de assertividade, diga-se de passagem, maior até que o humano. Um humano a classificar e-mails classifica bem os primeiros 10, a partir daí começa a ficar cansado e começa a classificar à pressa. Se calhar classifica segundo o primeiro tema e não segundo o segundo ou terceiro tema que vem naquele e-mail. A máquina tem essa capacidade de não se cansar nesse processo. A máquina também faz reconhecimento de dados e também faz extração de conhecimento dentro desse e-mail. Faz-se hoje em dia. E com bastante facilidade. E isto significa basicamente que a máquina pode ler o e-mail e perceber: está aqui o número da apólice, está aqui o nome do cliente, está aqui o seu e-mail, está aqui o assunto, está aqui aquilo que se refere. Eu facilmente faço esse trabalho com a máquina. E a própria máquina, com base nisso, pode ir dentro da documentação, dentro das aplicações da própria organização, verificar e buscar a informação que lhe falte para preparar a resposta. A máquina faz tudo isso sozinha. No fim, o que tem que fazer a máquina, já que está com toda a informação em sua posse, é preparar um e-mail de resposta. E a máquina faz isso sozinha também. Okay? Agora, cabe depois à organização decidir se o e-mail sai diretamente para fora ou se precisamos ainda olhar para ele, dar uma segunda revisão, porque dependendo de lá está da classificação, podem haver temas mais sensíveis ou menos sensíveis, uns que eu quero automatizar e ter isso feito de uma forma 100% automática, e há outras situações onde eu vou requerer que um operador humano, que alguém olhe para aquele e-mail que está a ser preparado. O interessante aqui é que a máquina também dá um passo seguinte para ajudar o humano nesse caso, porque a máquina pode fazer a sumarização do e-mail, de toda a informação que retirou, e preparar num user interface produtivo para que o operador olhe para aquela informação, em vez de ter que estar a ler um e-mail de 3 páginas, consiga olhar para a sumarização, entender o que é que se refere, a informação que foi retirada, o e-mail que foi preparado de resposta e aceitar o e-mail tal como está, editá-lo e fazê-lo sair. Isto é um caso que a gente tem desenvolvido aqui em Portugal já em vários clientes. Okay? Só para vos dizer que isto que eu estou aqui a falar, estamos a falar de situações reais, não é imaginação, não é futurologia, é presente. Okay? Isto é possível de fazer e a máquina dá excelentes resultados. Nós temos aqui um cliente em Portugal que, no seu back-office, okay, em cada 5 pessoas, libertava 3 do seu back-office para fazerem outras tarefas mais interessantes. Este cliente, com isto, ele dizia: eu, ao libertar 3 pessoas, vou levar 3 pessoas do back-office para o front-office a falar diretamente com clientes. Okay? Enquanto que a máquina está a fazer este trabalho de copy-paste. Mas eu, no meu back-office, tenho um churn imenso, muitas saídas, porque as pessoas entram, estão um mês e tal a ser treinadas e preparadas para responder aos temas. Quando finalmente estão prontas para começar a responder aos temas, vão verificar que vão passar o seu dia a fazer copy-paste e clicar em ecrãs a recolher informação para juntar num e-mail. Okay? É algo que aborrece o humano. Okay? Os humanos mais interessantes não gostam de fazer esse trabalho e acabam por sair. E eles têm um charme imenso
temos um cliente que tinha um churn imenso nesta área, porque as pessoas, quando estavam prontas para começar a fazer o seu trabalho, já estavam fartas de fazer. Iam à sua vida procurar outros desafios. Aqui, essas pessoas vão ser desafiadas com algo mais interessante. Há aqui esta dualidade, por isso que a gente não fala em substituir pessoas, mas antes em dar-lhes a oportunidade de fazerem trabalho de valor acrescentado. Ainda no contexto da inteligência artificial generativa, há aqui umas quantas verdades que às vezes é preciso relembrar. E nas conversas que eu vou tendo aqui com os clientes aqui em Portugal, passamos muito por este tema, que é, primeiro, explicar que há mais do que um modelo de inteligência artificial generativa. Okay? Isto porque tínhamos ali várias tarefas, antes no slide anterior. Então, nestas tarefas, há um modelo que é muito mais interessante e dá melhores resultados para fazer a classificação de e-mails e muito provavelmente não é esse o melhor modelo para fazer a geração do conteúdo ou a extração de entidades ou a sumarização ou o que for. Há muitos modelos fundacionais, não há um só. Para terem uma ideia, na Hugging Faces, o portal de modelos fundacionais open source, todas as semanas entram 5.000 novos modelos fundacionais. Portanto, há muita variedade disponível hoje em dia, e quando nós estamos a falar de sustentabilidade da própria utilização da inteligência artificial generativa, devemos olhar para isto e pensar que eu não vou usar um modelo que é bom em tudo, porque não existe um modelo que é o melhor em tudo. Vamos procurar para cada uma daquelas tarefas um modelo mais adequado que dá a melhor resposta ao menor custo também. Okay? Nem sempre o maior modelo é o melhor quando estamos a falar de inteligência artificial generativa e para cada caso de uso em concreto. Essa é a primeira verdade. Portanto, há vários modelos disponíveis e a gente deve escolher e deve fazer esse exercício de selecionar o modelo mais adequado para o caso de uso, ou os modelos mais adequados. Outra verdade tem a ver com a parte de cloud. Parece que há um dogma em que às vezes as pessoas pensam em inteligência artificial generativa e tem que ser na cloud. Não é verdade. Aqui em Portugal também temos sido desafiados, e no mundo inteiro temos sido desafiados a IBM a implementar projetos de inteligência artificial on-premises. Né? Porque às vezes, lá está, olha, há e-mails que são demasiado sensíveis para serem enviados para a cloud, para serem passados, mesmo através de túneis, mesmo através de segurança, há requisitos legais por vezes e regulamentares que impedem e que ainda assim é útil utilizar a inteligência artificial generativa. Lembra-se também que é possível fazê-lo on-prem e em qualquer cloud. Okay? E em várias clouds. E quando nós estamos a desenhar a estratégia para a inteligência artificial na organização, também devemos ter isso em conta. Se eu estou a desenhar a minha estratégia, a minha plataforma de inteligência artificial, não devo desenhá-la colada à cloud A ou à cloud B, à plataforma 1 ou à plataforma 2, porque depois da manhã e à velocidade com que as coisas estão a acontecer, vai surgir na outra cloud ou na outra plataforma, IBM ou não, diga-se passagem, há uma peça que é relevante para tornar o meu caso de uso mais interessante e mais sustentável. E a gente tem que, obviamente, tirar partido dessas oportunidades. A questão da governança, obviamente, eu costumo dar o exemplo, um empregado mal criado chateia 5 clientes na manhã, ok? Uma inteligência artificial generativa mal governada é capaz de causar impacto em milhares de clientes na manhã. Portanto, a velocidade com que as coisas acontecem para o bem e para o mal é muito grande e a gente tem que ter um olho crítico e a capacidade de governar os resultados que estão a sair e acompanhar os resultados para que não corrermos o risco da inteligência artificial nos estar a impor riscos de marca, riscos operacionais, riscos financeiros pela sua utilização. A questão da escala de valor é muito relevante também, e aqui o ponto principal tem a ver com o facto de uma coisa é eu usar a inteligência artificial para fazer um PowerPoint, interessante, eu preciso fazer uma apresentação a partir de um texto que gera uns slides. Isso é um caso de uso interessante da inteligência artificial, mas não escala, porque eu não tenho que fazer várias apresentações todos os dias, faço uma de vez em quando e provavelmente a partir de uma base já vou fazendo e repetindo aquelas que eu tenho que fazer nas vezes seguintes. Aqui, quando falamos na IBM e na inteligência artificial generativa para um negócio, vamos pensar nos casos de uso que estão intrincados nos próprios processos do dia-a-dia da organização. Aqueles que acontecem dezenas, centenas de vezes por dia, milhares de vezes por dia ou por hora às vezes. Okay? E como é que eu vou colocar a inteligência artificial generativa dentro desses casos? É essa questão do escalar valor. E aí volta a dar a importância
aos outros temas anteriores. Okay? Porque se eu tiver a usar a inteligência artificial gerativa para um processo que ocorre milhares de vezes por dia, ou mesmo que sejam centenas de vezes por dia, eu escolher o modelo certo, com o custeio correto para o objetivo que eu tenho, é muito importante. O eu poder usar on-prem na cloud A, B ou C é muito importante, temos custos diferentes e a capacidade de governança sobre isto a esta escala é ainda mais importante. Okay? Por último, a última verdade tem a ver com os dados e com a utilização dos próprios dados na organização. Porque é que isto é importante referir? Se eu agarrar um modelo fundacional, preparar o meu caso de uso e implementá-lo, colocar em produção e não usar dados próprios da organização, o conhecimento, a knowledge base da própria organização, significa que o meu concorrente poderia estar a fazê-lo na manhã seguinte ou se calhar até na manhã anterior de eu ter feito. Okay? A utilização dos meus dados, da minha informação, da minha knowledge base, é que vai permitir à inteligência artificial generativa funcionar embebida nos meus processos de negócio, dentro da cultura da minha empresa e da maneira como eu quero tratar os meus clientes, os meus fornecedores, os meus parceiros de negócio, toda a minha cadeia de valor. Por isso, esta última verdade também é muito, muito relevante. O escalar da inteligência artificial deve ser feito, obviamente, com confiança, e aqui convém pararmos um bocadinho e falarmos só sobre a parte de governança. A inteligência artificial, mesmo a generativa, deve ser explicável. Há temas de ética e a forma como a versão dos clientes que temos de ter em conta. O bias ou o enviesamento, temos de tê-lo em conta. E tudo isto tem que ser a confiança que temos na solução, né, construída, tem que ser tida em conta. E tudo isto faz parte das preocupações quando estamos a implementar a inteligência artificial e faz parte das preocupações que as empresas têm quando avançam para isto. As boas notícias é que no fim do dia a gente consegue traduzir isto em matemática. Okay? E já há informação e já há estudos feitos, que nos permitem medir se aquilo que estamos o modelo que estamos a usar, porque é que ele está a tomar a decisão A, B ou C, porque é que ele está a responder desta maneira ou desta ou da outra. Nós vamos ver com o Info Assistant a capacidade dele não só me dar uma resposta, mas de dizer onde foi buscar a resposta. Isso é explicabilidade, por exemplo. Okay? Há outros aspectos da explicabilidade. Portanto, é a mesma coisa para a ética, para o enviesamento, para a confiança. Há N métricas hoje em dia já desenvolvidas, desenhadas e estudadas, que nós devemos acompanhar de cada modelo que utilizamos. Quando implementamos a inteligência artificial, sem dúvida, há todo um ciclo de vida. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas apenas para vos dizer que da implementação até do desenho até à implementação da inteligência artificial, há aqui vários passos que a organização tem que dar, e depois há que mapear esses passos em termos de governança com a legislação que vem aí. Este é o caso do AI Act, diferentes artigos do AI Act, eles mapeiam com diferentes momentos do ciclo de vida da utilização da inteligência artificial, e nós temos que ser capazes, as organizações vão ter que ser capazes de explicar e de dizer que, ok, eu estou a usar este modelo para este fim, e de olhar ali para o artigo 5, Prohibited Practices, e explicar e demonstrar que não estou a usar para práticas proibidas. Okay? Tem que ter isso demonstrável em algum sítio. Okay? A plataforma de IBM vai exatamente nesse sentido e trabalha dessa maneira. Portanto, e o nosso objetivo com a plataforma da IBM, que obviamente vai desde a construção, a documentação do modelo, a gestão do risco, o governo do modelo, a implementação, a avaliação e manutenção contínua destes modelos, portanto, todo este ciclo de vida é acompanhado para gerar evidências de cumprimento da regulamentação. Aqui estou a dar o caso do AI Act da União Europeia, que está prestes, aliás, já foi aprovado, está prestes a sair, e vamos disponibilizar na nossa plataforma visibilidade sobre todos estes aspectos que aqui estão. Deixa-me aqui retirar aqui estas. Primeiro, portanto, quando uma organização vai agarrar nestes sistemas de AI generativa, tem que pensar, bom, se eu vou usar um modelo X, como é que ele foi treinado? Temos visto ultimamente os casos que já estão a aparecer em tribunal devido ao mau uso de informação para treinar modelos. Okay? Isto tem que ser tido em conta. Portanto, tem que saber como é que o modelo foi treinado. E além de saber como é que ele foi treinado, se eu consigo acrescentar informação minha a esse modelo, também é relevante. Okay? Também é importante. Como é que ele foi treinado? Eu posso usar com confiança esta informação, e isso para nós é muito importante. A IBM também
disponibiliza no mercado modelos de Large Language Models, nomeadamente o IBM Granite, que foi treinado com informação genérica da internet, sim, mas que foi toda ela validada contra direitos de autores, contra relevância, contra N aspectos, para assegurar que temos controle sobre a informação e a forma como o nosso modelo conversa, não é? Como ele gera conversação e de maneira que ele gera conversação de negócio e não conversação sobre qualquer coisa. A questão da confiança, portanto, é confiável. Quando eu vou implementar a inteligência artificial, consigo detectar e corrigir enviesamentos. Aqui nós fizemos, por exemplo, um trabalho com o US Open, na torneio de ténis nos Estados Unidos, em que vamos gerar os relatos, ou estamos a gerar os relatos de final de cada jogo de ténis no US Open, que até aqui era feito sempre por um convidado, ou por um jornalista, ou por alguém do mundo do ténis que chegava ao final do jogo e fazia o seu relato, e essa informação era guardada para futura referência. Só que quando olhamos para esses relatos, eles eram enviesados, porque aquela pessoa que estava a fazer aquele relato gostava mais do jogador A, mais do jogador B, naquele dia tinha ficado num lugar ao sol, e em vez de ter ficado num lugar à sombra, estava mais chateado. Enfim, todos aqueles aspectos humanos da coisa, nós podemos colocar a inteligência artificial generativa a retirar todo esse bias e a gerar novo conteúdo sem esse bias, sem esses enviesamentos. A questão da transparência, a conformidade regulamentar, como já falámos. Aqui a segurança também é muito importante. Eu diria que aqui, neste ponto, nós temos, ainda há pouco tempo estava a ouvir um podcast e um dos patrocinadores do podcast era uma empresa de segurança que tinha desenvolvido uma técnica para analisar os modelos fundacionais para verificar se, por acaso, o modelo fundacional, a meio caminho da sua utilização, não começava a enviar informação para fora da organização. Por vezes são caixas pretas, se eu não os souber escolher bem, e podia dar-se este caso. É um executável, algo que está a receber informação e a processar essa informação, e tendo lá dentro, imagina se tiver malware, poderia estar a disponibilizar informação onde não devia. E a questão da personalização, e aqui não só a questão do multi-cloud, mas também como é que eu treino, como é que eu acrescento informação à minha solução. Para a IBM, temos o quê? Temos que pensar que, para usar isto de forma empresarial, a inteligência artificial tem que ser aberta. Porquê? Porque o objetivo é integrá-la nos processos de negócio. Isso significa que eu tenho que disponibilizar interfaces abertas para educar a minha inteligência artificial, mas também, como falámos ali há pouco, o multimodelo, o hybrid cloud, toda essa abertura só é possível se estivermos assentes em tecnologias abertas. A IBM, além dos seus próprios modelos fundacionais, na plataforma watsonx também disponibilizamos outros modelos, Meta, da Google, terceiros. Permitimos também que os clientes tragam para dentro da plataforma os seus próprios modelos ou modelos que encontrem no Hugging Faces ou noutras fontes que considerem credíveis. Tem que ser fiável, ou seja, o tema da governação aqui é absolutamente fundamental, senão eu não consigo escalar a inteligência artificial, eu não consigo. Uma coisa é eu analisar um PowerPoint, ok? Uma tarefa que eu faço uma vez por semana. Outra coisa é eu ter inteligência artificial generativa a suportar um processo que funciona e rola várias vezes por hora ou milhares de vezes por dia. Portanto, isso já não é escolhido de forma manual, teremos que ter forma automática de fazer essa governança. A questão de ser direcionada, ou seja, para domínios de negócio, e aqui estamos a ver que, além dos Large Language Models, estão a surgir e eventualmente a trabalhar nesse sentido de disponibilizar modelos de linguagem específicos por indústria, por área de negócio, por tema. Okay? Para quê? Para diminuir a alucinação, porque quanto maior é o meu modelo, quanto mais informação tem, mais facilmente ele vai derivar a conversação para outras coisas. Okay? Com modelos mais pequenos e acrescentando a minha própria informação aos mesmos, eu consigo controlar muito mais a alucinação, entre outros parâmetros, e a direcionar a conversação que quero ter com o meu cliente, por exemplo, no sentido do meu objetivo de negócio. E, obviamente, tem que ser capacitada. Aqui o tema tem a ver com o facto de a organização não deve simplesmente estar a consumir a inteligência artificial que já existe, né? O modelo fundacional, tal como ele foi desenhado ou treinado inicialmente, mas gerar também a sua própria inteligência, ou seja, novamente, acrescentar o seu próprio knowledge base ao modelo para que ele sirva a sua organização dentro dos seus parâmetros, e não dos parâmetros da internet. Alguns casos de uso
quase já a finalizar, alguns casos de uso. Na área de recursos humanos, a IBM é o cliente zero para a própria IBM nesta área, ou seja, nós usamos internamente um chatbot com inteligência artificial gerativa, por exemplo, para marcar férias, não tem que ir à aplicação de marcação de férias, okay? Para marcar férias, interage com um bot e diz que quer ir de férias de tantos a tantos. Ele lança-me o processo, lança-me os processos necessários internos e vai às aplicações tratar de obter a aprovação das minhas férias para as datas que eu estou a pedir. Okay? E faz isso de forma automática. Mas quem diz qualquer outra pergunta que eu tenha sobre os benefícios, sobre alguma questão que eu tenha de recursos humanos, temos um bot interno para fazer isso. Temos para a IT Autodesk e para outras áreas, obviamente, mas esta foi exatamente a primeira área que nós internamente começámos a construir e já tem há alguns anos, na realidade. O serviço ao cliente também é um tema muito, muito habitual com inteligência artificial generativa, seja no atendimento automático. E aqui, por exemplo, o atendimento automático ao cliente, ainda muito recentemente, a IBM lançou mais um produto da família WhatsApp Orders, que tem a ver com, por exemplo, para um drive-in de um restaurante qualquer, okay, vamos por agora dizer assim, drive-in de um restaurante, em que temos a máquina a falar com as pessoas no drive-in, em vez de estarmos a tirar uma pessoa da cozinha para pôr a falar, a receber os pedidos. Os pedidos são recebidos de forma manual, em conversação, em linguagem natural, e isso é possível fazer hoje em dia. Esse atendimento ao cliente é muito beneficiado, libertando mais uma vez a pessoa daquele trabalho para ir para dentro da cozinha, servir e preparar melhor a comida, e serviço ao próprio cliente. A questão das PACs, vamos ver hoje com o Ecosystem também. Okay? E outro caso disso também muito, muito utilizado tem sido a modernização de aplicações, aqueles projetos, falando agora para as pessoas do IT principalmente, aqueles projetos que há alguns anos atrás demoravam 3 anos, 4 anos, hoje em dia tu pões uma máquina destas a gerar o código, a traduzir o código da tua aplicação legacy, do teu stack tecnológico legacy para um novo stack tecnológico, e todo o core, todo o coração da aplicação é passado em poucas horas. Okay? Depois, obviamente, há que agarrar nisso, testar, verificar, melhorar, mas há ali muitos meses de trabalho que são poupados com o uso da inteligência artificial generativa. Porque estamos hoje aqui, quem está cá está no Estádio da Luz do Sport Lisboa e Benfica, só dar-vos aqui um último caso, um caso que eu gosto bastante, que é uma das nossas referências de utilização de inteligência artificial generativa. O Sevilha Futebol Clube, okay, muito conhecido aqui dos nossos vizinhos de Espanha, construiu com a IBM esta solução, Scout Advisor. O Scout são os olheiros que o Sevilha tem, espalhados pelo mundo inteiro, são centenas, milhares de olheiros que eles têm a tentar identificar a próxima grande vedeta, okay? Ou as próximas grandes vedetas. E basicamente o que se passava aqui é que quando a equipa técnica, o treinador e a sua equipa achavam que estavam na altura, precisavam de um novo jogador, okay? O que acontecia, o que se passava no Sevilha, que vinham uma série de reuniões, começavam a reunir da estrutura de baixo para cima até chegar aos ditos scouters para identificar, afinal, com que jogadores é que nós deveríamos contar para esta posição. Isso significa, está aqui escrito, aqui o Emílio Dias, o futebol manager do Sevilha, basicamente dizia que ele andava 300, 400 horas entre reuniões e pesquisas de informação interna nos mais de 200 mil relatórios que eles têm ativos, de jogadores ativos. Estavam ali a analisar à procura de, olha, são estes os top 10 jogadores para esta posição que o treinador anda à procura. Okay? Isto foi absolutamente revolucionário com o Futebol Clube, porque o que se passou foi que a partir desde que eles têm isto, o treinador ou a equipa técnica vai à plataforma e diz que quer um defesa raçudo, okay? E pode usar o jargão futebolês de qualquer parte do mundo, okay? Que a plataforma tem capacidade em contexto, perceber o que é que ele quer dizer com aquilo e traduzir o raçudo para a maneira de dizer na América Latina raçuda, de maneira como se diz na Ásia, em África ou em qualquer outro sítio. A própria inteligência artificial faz essa contextualização e consegue fazer essa pesquisa nos tais 200 mil relatórios de scouting que tem. No final, sai um top 10 e isto demora apenas alguns segundos. Okay? E não 400 horas de trabalho. E de conversação com uma equipa bastante alargada. Portanto, isto só para dar aqui um exemplo que a inteligência artificial conseguiu interpretar os 200 mil relatórios,
perceber a informação que estava lá dentro, apesar dos diferentes dialetos em que estava descrito, e quando digo dialetos não estou só a falar de línguas, ok? O relatório da Ásia provavelmente é numa língua diferente do relatório da América do Sul ou da Europa, e além disso também o próprio futebolês de cada país é diferente, e isso também tem que ser tido em conta para a gente conseguir encontrar. Tudo isso foi trabalhado e tratado com inteligência artificial generativa. Okay? Isso, e passando então de 400 horas para alguns estudos de trabalho. O Chief Data Officer diz que, quando apresentou este caso publicamente com o IBM, diz isto foi uma tecnologia revolucionária, foi passar do tempo das velas para o tempo da eletricidade. A velocidade com que as coisas agora acontecem não tem nada a ver, e a equipa técnica está muito, muito melhor servida desta maneira, porque antes estava sujeita a que dentro daquelas 400 horas tinha encontrado o momento certo para falar com a pessoa certa, para descobrir aquela pessoa A, B ou C. Aqui temos todo o bias também. Agora, Patrícia, vou-te passar a palavra para falar um bocadinho mais do Info Assistant, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigada por estarem connosco. Obrigada não só quem está aqui presente, como também quem está à distância. O objetivo é apresentar-vos aqui o nosso assistente virtual. Portanto, o Info Assistant é o assistente virtual que já está em uso em diversas empresas. Muitas outras estão neste momento a fazer POCs, e vocês vão ver do quão útil isto pode ser no dia a dia. É um dos exemplos de aplicação, como o Luís falou, da inteligência artificial generativa. Há muitos outros, também estamos a trabalhar em muitos outros use cases, depois futuramente podemos explorar um bocadinho mais esses temas. Agora, concentrando-nos aqui no Info Assistant. Portanto, desde há muito tempo que as empresas se preocupam com o turnover e com o conhecimento que as pessoas têm da sua organização. E se até há uns anos atrás a grande preocupação era as pessoas já em idade de ir para a reforma, que iam levar grande parte do conhecimento com elas e que não conseguiam de forma rápida e ágil passar esse conhecimento às novas gerações que vinham e que demoravam muito, era preciso anos de empresas para ganharem de facto esse conhecimento intrínseco. A verdade é que com o passar dos anos já não é só o ir para a reforma que preocupa as pessoas, é também o turnover que as pessoas têm e a rotatividade. Hoje em dia as pessoas estão muito menos tempo em cada uma das organizações e acabam por levar muito conhecimento com elas e às vezes não tiveram tempo para ganhar o conhecimento efetivamente da organização. Portanto, estamos a falar de processos de negócio, conhecimento interno, que só quem acaba por estar a trabalhar há muitos anos numa determinada organização acaba por conseguir adquirir ao serviço também daquilo que é o dia-a-dia. A verdade é que as organizações têm esta informação, a informação existe, mas a maior parte das pessoas demoram muito tempo à procura da informação certa que precisam para tomar a decisão naquele momento. O tempo de pesquisa e de encontrar informação é muito grande. Muitas vezes têm que falar, efetivamente, com as pessoas que têm mais experiência, têm que ir perguntar, tirar dúvidas e ocupar um bocadinho de tempo dessas outras pessoas para se capacitarem a si próprias da informação toda para a tomada de decisão. Acabam por ter muito pouco tempo depois para decidir e agir sobre a informação naquilo que é o processo de negócio que precisariam naquele momento. As empresas têm este conhecimento internamente. Hoje em dia, até muitas vezes já está documentado, já não está só na cabeça das pessoas, já existe imensa documentação, muitos processos de negócio que estão documentados e a informação existe, portanto, muitas vezes já em documentos ou dentro da organização em algum sítio. O desafio que se torna aqui é como lidar até com tanta informação, um volume tão grande de informação que até aqui não era claramente o mesmo. Portanto, cada vez mais existe tecnologia que nos ajuda a lidar com esta informação e é por isso que nós desenvolvemos aqui um Info Assistant que recorre à tecnologia IBM, que nos ajuda a criar aqui uma knowledge base com toda a documentação que temos da organização para preparar aqui o nosso assistente a conseguir responder às perguntas das mais variadas áreas que
que precisam de informação corporativa para o seu trabalho do dia a dia. O Info Assistant tem por trás um conjunto de ferramentas que eu não vou agora entrar aqui em detalhe. Nós queremos que o Info Assistant seja o assistente virtual que vos vai ajudar no dia a dia, independentemente da área de negócio. E agora sim, temos aqui quais são as ferramentas que estão por trás. Começamos com o Watson Discovery, portanto, o Discovery tem a capacidade de estudar por nós toda a documentação que nós lhe quisermos dar, portanto, todo o tipo de documentos, de Words, PDFs, Excels, o que quisermos, até de conteúdos que possamos ter na nossa intranet, onde quisermos, toda a documentação existente, damos ao Watson Discovery, ele prepara-se como se estivesse a preparar para um exame, sabe aquilo tudo na ponta da língua e todas as perguntas que nós lhe fizermos, ele vai nos saber responder essas perguntas. Como é que nós vamos fazer essas perguntas? Através da componente do Watson Assistant, que vai servir aqui de assistente virtual para nós colocarmos as perguntas e obtermos as respostas através de linguagem natural. Mas se até aqui, e os chatbots que foram lançados aqui há uns anos atrás já faziam isto, e já nos tinham a capacidade de responder, mas era tudo muito mecanizado. Era quase como se fosse um script. Eu tenho que fazer a pergunta daquela maneira para a resposta ser daquela maneira. E se eu fugia um bocadinho na forma de perguntar, já não obtinha a resposta certa. Portanto, não era natural. Portanto, a grande revolução e o que está aqui de grande diferenciador é a peça, a componente da inteligência artificial generativa. E é com isso que nós utilizamos ali a outra peça, que é o NeuralSeek. Portanto, o NeuralSeek é um modelo de linguagem, um LLM, o que vem trazer é a capacidade e a flexibilidade de perguntarmos de qualquer forma, independentemente de onde está a resposta ou em que vários documentos é que a resposta está, vamos conseguir obter a resposta certa e, sem termos de estar a ler páginas em páginas, muitas vezes a resposta vem sumarizada. Podemos perguntar até numa língua diferente, que temos a capacidade também aqui de trabalhar com diferentes línguas. Neste caso, o que vos vamos mostrar está preparado para a língua portuguesa. No entanto, isto é muito facilmente preparado para inglês, francês ou qualquer outra língua que possa existir. Hoje em dia, temos muito facilmente a conversão para qualquer língua. A mesma coisa a nível dos documentos, não tem que estar todos na mesma língua. Portanto, conseguimos lidar com tudo e mais alguma coisa. E esta é a grande peça da inteligência artificial generativa que permite, numa linguagem completamente natural, fazer uma pergunta e obter uma resposta assertiva, sumarizada, que se calhar está em páginas e páginas de documentação perdida numa organização. Portanto, indo aqui um bocadinho mais aqui ao nosso coração, que é o Watson Discover, que é, no fundo, quem tem aqui a responsabilidade de estudar todos os documentos e de ter a knowledge base, ter aqui o conhecimento verdadeiro que nós lhe damos para sustentar aqui as nossas perguntas, conseguimos acelerar decisões e processos de negócio, conseguimos gerar, aumentar aqui o revenue também das empresas e também reduzir aqui custos. Portanto, indo ali para o segundo ponto, que fala ali um bocadinho de uma companhia de advogados, isto aplica-se a todas as áreas, como devem imaginar, mas dizer-vos que da nossa experiência já fizemos um projeto para uma companhia de advogados especificamente, neste caso foi em Espanha, que conseguimos, imaginem os processos em tribunal, que são imensos, muitas páginas, muito conteúdo de texto para estudar e para se prepararem, neste caso os advogados, para irem a tribunal, e com datas muito fixas, que são as datas de resposta que os tribunais têm dentro de cada processo. Portanto, uma coisa que nós fizemos foi dar ao Watson Discovery estes processos todos de tribunal para os ler, estudar e retirar lá uma informação muito útil, que era as datas. Os advogados não podiam ultrapassar as datas obrigatórias em que tinham que responder em cada um dos processos com todos os detalhes que estavam associados a essa resposta. E punha as datas na sua agenda pessoal para que eles depois conseguissem melhor priorizar o trabalho. E que processo é que eu vou agarrar primeiro, em vez de eu ter que estar a ler todos, e depois em tempo útil já não ter assim tanto tempo para fazer as respostas para tribunal.
Portanto, isto é apenas um mero exemplo das milhentas aplicações que nós podemos ter aqui e claramente um acelerador muito grande. Portanto, o Watson Discover consegue, no fundo, fazer a extração a partir de qualquer tipo de documentos. Conseguimos fazer ainda um enriquecimento à informação que os documentos têm. A nossa demo não teve este aqui enriquecimento adicional. Portanto, tudo o que vocês vão ver na demo é apenas o que está diretamente no conteúdo dos documentos, mas nós podemos enriquecer com mais informação, com experiência, que o documento não tem, podemos adicionar tudo aquilo que quisermos. Conseguimos depois também analisar as perguntas que estão a ser mais frequentes, perceber um bocadinho padrões de utilização, conseguimos fazer todo tipo de análise a partir daqui, e também ainda conseguimos aumentar aqui a nossa base com informação adicional que quisermos aqui a nível do Discovery. Passando já mais rapidamente, porque sei que já estou aqui a ultrapassar um bocadinho o tempo, mas passando já mais rapidamente para aquilo que é a nossa demo, aquilo que nós demos aqui ao Info Assistant para saber responder na ponta da língua é um use case de seguros. Portanto, e começámos por lhe dar um glossário do negócio segurador, que é ali o guia de seguros e fundos em pensões, que fomos buscar à internet e que tem, como vocês vão poder ver agora, que eu vou-vos mostrar o índice, um conjunto de temas, desde o contrato de seguro, o prémio, sinistro, fala do seguro automóvel também, o seguro de saúde, o seguro habitação, planos de poupança, portanto, acidentes de trabalho, portanto, reclamações. Temos aqui um mundo e estamos a falar de 150 páginas de um PDF de texto em que, no fundo, o objetivo é sabermos tudo isto de cor. E quem conhece um bocadinho do negócio de seguros sabe que às vezes é muito difícil dominar, se não quase impossível, dominar os temas todos de todos os ramos. Às vezes as pessoas são muito especializadas apenas num dos ramos de seguros, porque já trabalham há muito tempo nesse ramo, e não quero necessariamente dizer que conheçam os outros ramos assim tão a fundo. Depois também demos aqui ao nosso assistente 2 documentos já mais técnicos daquilo que é a informação de gestão que existe disponível, por exemplo, no Data Warehouse, documentos que foram utilizados para construção e aumento de informação que nós colocamos no Data Warehouse, em que temos quais são as tabelas que lá estão, as fontes de dados, o fluxo de dados, de onde é que vêm, quais são as fontes e qual é o resultado final, o significado dos campos, por exemplo, que estamos a dar no report e que pode estar a ser utilizado por um utilizador de negócio. Portanto, quer saber um bocadinho melhor quais são os campos que estão por trás deste indicador, qual é que era a fonte de dados, pode fazer perguntas e nós temos aqui esta informação no assistente para poder responder, tanto mais de negócio como eventualmente mais técnicas, alguém que chega aqui à companhia de seguros e vai trabalhar no Data Warehouse e não conhece toda a realidade do Data Warehouse que já lá está. E também demos ainda um outro documento que foi um projeto de inteligência artificial, machine learning, modulação muito preditiva. A Andrea já vai explicar aqui um bocadinho melhor o projeto, mas o objetivo era aqui prever aqui o tempo de bloco em termos de cirurgias hospitalares. Portanto, e ela já vai dar aqui os exemplos todos de perguntas que nós podemos fazer sobre cada um destes documentos que aqui estão na nossa demo. Antes só de passar aqui para a demo, que eu acredito que já estejam todos muito ansiosos, dizer-vos só que, como eu disse no início, temos muitos clientes já a utilizar aqui esta solução, temos muitos outros que já estão aqui a fazer POCs connosco para perceber, dentro do seu contexto, da sua realidade, como é que o assistente se comporta, porque uma coisa é esta demo com documentos que nós demos, que vocês não viram, apesar de irmos mostrar o que é que está no documento, mas não é a vossa realidade em particular. Outra coisa é como é que isto se põe diretamente numa organização, numa área de negócio, num departamento, ou mesmo na organização para todas as áreas, com a vossa documentação. E desafiamos-vos a poderem experimentar, fazer aqui uma POC, falem connosco depois desta sessão, venham até nós e têm aqui à vossa disposição uma POC completamente gratuita, em que nós vamos, no fundo a POC vai demorar aqui 2 semanas, e nós temos uma primeira reunião convosco para definir os objetivos do que é que pode ser esta POC, ver que documentos é que vocês gostariam de ter aqui um assistente em âmbito POC a responder sobre eles para testarem,
aqui a nossa solução. Definimos convosco a quantidade de documentos que vai ser alvo aqui da POC. Demoramos uma semana a parametrizar aqui o nosso assistente especificamente para a vossa documentação e damos-vos uma semana em seguida para vocês fazerem testes com o nosso apoio e também podermos fazer aqui o fine tuning, se for caso disso, àquilo que é as perguntas ou a forma como vocês querem que sejam feitas as perguntas e como querem ver as respostas, caso o modelo não esteja ainda afinado para o tipo ou a forma de linguagem que vocês desejam. Temos aqui também esta semana em conjunto convosco para fazer essas afinações. E pronto, desafio-vos, é gratuito e é uma forma de poderem experimentar in-house aquilo que vão ver aqui hoje. E sem mais demoras, agora sim, vou passar aqui à Andreia, que vai falar aqui, vai nos mostrar aqui a demo em funcionamento e no final temos aqui uma secção de perguntas e respostas que eu vos convido a depois interagirem connosco. Quem está em remoto pode ir escrevendo, se quiser, mesmo durante aqui a sessão, as perguntas no chat e nós no final abrimos a sessão de perguntas e respostas para responder a todas elas. Obrigada. E passo aqui para a Andreia. Então vamos começar aqui a nossa demo. Portanto, como a Patrícia explicou, o nosso use case é centrado então em documentação da área seguradora e lá está, dentro de uma organização nós temos diversos tipos de documentação, uns mais técnicos, outros mais de negócio, e a área seguradora, lá está, novamente, é muito complexa, portanto tem diversos ramos, cada ramo tem a sua especificidade e é muito difícil alguém agregar toda a informação. E falando um bocadinho de experiência própria, quando entrei numa área de seguradora, em que estava numa área que era transversal a toda a companhia e tinha que desenvolver modelos preditivos, quando tinha que desenvolver um modelo preditivo, por exemplo, para o automóvel, tinha que ir ter com os colegas de automóvel para adquirir toda a informação para desenvolver aquele modelo. De saúde, tinha que ir ter com outros colegas, portanto, era sempre aqui um bocadinho complicado de ter a informação. E se tivesse aqui um assistente como este, tinha um único sítio, era muito mais rápido de obter a informação que eu desejava e tirar as minhas dúvidas. E aqui vamos então começar. Vamos fazer uma simples pergunta mais da área de negócio. Portanto, vamos aqui perguntar qual é que é a diferença entre uma pessoa segura e um tomador de seguro. Portanto, uma pergunta simples e mais direcionada para o negócio em si. E que o nosso assistente então está aí buscar a informação e diz-nos então que a pessoa segura é definida como uma pessoa cuja vida, saúde e integridade física se assegura. Já o tomador de seguro é a pessoa então que celebra o contrato com o segurador e assume as obrigações e pronto, ainda faz aqui um pequeno resumo. Para além da resposta, nós podemos ainda obter o nome do documento onde podemos encontrar esta informação e, no caso, também colocamos aqui o link para o repositório onde nós temos os documentos e apenas para vos mostrar que aquela pergunta se baseia em diversos pontos do documento. Estou aqui para acelerar aqui um bocadinho. Portanto, aqui temos então a definição do tomador de seguro, temos aqui a definição da pessoa segura e ao longo do texto temos então também referência a estes dois conceitos e no fundo o assistente vai ler toda a página e com base na informação que ele vai encontrar, constrói então a nossa resposta. Voltando então aqui para o assistente e fazendo aqui outra pergunta, vamos perguntar se o seguro automóvel é um seguro obrigatório.
E ele diz-nos que sim, que é um seguro obrigatório e ainda nos dá aqui mais algum detalhe. Mas nós queremos saber aqui um bocadinho mais de detalhe, portanto, a pergunta é muito simples, a resposta também é simples, e eu quero agora perguntar, ok, ele é um seguro obrigatório, e se sim, o que é que cobra este seguro e qual é que é o capital obrigatório deste seguro? Portanto, aqui uma resposta mais complexa. Portanto, outra maneira de fazer a pergunta para, numa tentativa de obter uma resposta também com mais detalhe. E aqui já temos uma resposta diferente. Portanto, ele diz-nos que é um seguro obrigatório, cobre os danos corporais e materiais causados a terceiros, tal como dizia anteriormente, mas agora também tem então os valores do capital que este seguro cobre. Agora aqui passando para um outro cenário, portanto um cenário mais técnico, onde eu quero saber as informações de tabela do Data Warehouse, por exemplo, e eu aqui quero saber, eu sei que existe uma tabela com informação histórica de pessoas seguras, mas já não me recordo do seu nome. Então vou fazer a pergunta ao nosso assistente. E ele diz-nos então a tabela com a informação histórica das pessoas seguras é a seguinte. Novamente faz então referência ao documento onde esta informação está. Portanto, se eu quiser saber mais detalhes sobre esta tabela, também posso ir rapidamente encontrar a documentação para aprofundar aquilo que quiser. Agora, para além de querer saber o nome da tabela, vou perguntar como é que se calcula um determinado campo e qual é que é a sua descrição. Pronto, então ele diz-nos então que o campo vale-franquia é calculado através da soma dos valores desta variável e diz que contém o valor total da franquia referente àquela cobertura dentro daquele plano para a pessoa segura em causa e, novamente, nós sabemos que esta informação vem da documentação de sinistros e se nós formos ver esta documentação, conseguimos rapidamente consultar então este detalhe sobre o campo. Está aqui a abrir. Vale franquia. Deixa eu só tirar a língua do teclado. E pronto, então temos aqui a nossa resposta, a resposta que o assistente nos deu, então está nesta parte do documento, portanto ele vai extrair esta informação e dar-nos a sua resposta. Agora aqui, fazendo outro tipo de pergunta, nós queremos saber quais é que são os códigos de cobertura de sinistros. Portanto, aqui não quer saber o nome da tabela, não quer saber como é que um determinado campo se calcula, mas no fundo quer saber qual é que é a informação que um campo dispõe. E ele diz-nos então que o código de cobertura dos sinistros são os seguintes, portanto, dá-nos o código e entre parênteses a sua descrição. E se nós formos então também a este documento, novamente, está. Ok.
Portanto, nós perguntámos quais é que eram os códigos dos sinistros e ele deu-nos, então, extraiu essa informação desta primeira coluna da tabela e, para além dos códigos, deu-nos a descrição sem nós pedirmos. Portanto, ele facilmente deu-nos aqui uma resposta e, desta vez, com base em tabelas. E agora, passando aqui um bocadinho para para o modelo preditivo. No caso, o modelo preditivo, como a Patrícia explicou, era sobre, portanto, prever o tempo de cirurgia para mais facilmente se agendar ou se organizar a agenda das cirurgias. Aqui com o tema de internet. Só um segundo. Portanto, quais foram os passos na construção do modelo? E ele então diz-nos, para a construção do modelo, seguiram-se os seguintes passos: leitura de dados, transformação e criação de variáveis, criação do dataset, validação, análise exploratória de dados, modelação e depois o backtesting. E agora, se eu quiser, ok, eu sei que existe um modelo, não me recordo qual é que foi o algoritmo selecionado, o final, não é? E quais é que foram as suas métricas. E, no fundo, é isso que eu quero perguntar aqui ao nosso assistente. E ele diz-nos, ok, o modelo final selecionado é através da aplicação de uma Random Forest, tem os seguintes parâmetros, e teve então aqui as métricas para treino e para teste e dá-nos então todas as métricas com os respectivos valores. E, novamente, se nós formos então ver aqui o nosso documento, conseguimos perceber que o assistente dá-nos a informação de diversas partes do documento. A primeira pergunta que eu fiz, ele baseou-se então nesta parte da documentação, e para a questão das métricas, exatamente, para a questão das métricas, portanto, ele diz-nos então o modelo final é Random Forest com estes parâmetros, e depois lê então aqui a nossa tabela, onde nós temos as métricas para treino e para teste, e é daqui que ele vai buscar então a nossa informação. Portanto, no fundo, aqui na demo tentámos fazer diversas perguntas sobre diversos tipos de documentos, um bocadinho também para mostrar que o assistente pode ir buscar a informação, seja a parte de texto, seja também, por exemplo, tabelas. Portanto, não interessa muito o conteúdo que o documento tem, ele é capaz de o ler. E assim dou por concluída a nossa demo e passamos então para aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada
a todos por estarem aqui conosco nessa sessão e por terem partilhado este tempo para assistir a nossa apresentação. Vamos passar para a sessão de perguntas e respostas, como partilhou a Andreia. Já temos aqui algumas perguntas em chat, mas vou dar aqui prioridade a quem está em sala para fazer a pergunta. Faz favor. Sim. Tomei aqui nota da apresentação, das diversas apresentações. Tenho aqui uma questão, entre outras, para começar. Na área de desenvolvimento, os testes têm uma importância crucial. Podem pôr em causa a implementação de um determinado produto ou de uma determinada aplicação. Eu gostaria de saber em que termos a inteligência artificial generativa pode ajudar, por exemplo, nos testes de regressão. Que é sempre um teste com uma enorme dificuldade, porque, no fundo, tem que se testar tudo. Tudo o que foi implementado por via de uma alteração que possa ter sido introduzida e que possa ter impacto naquilo que já estava. Não sei se estão Acho que é melhor falar aí pelo microfone. A utilização da inteligência artificial nos testes, há alguns exemplos. Mas temos vindo a utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para a geração de dados sintéticos. Agora, aqui tocando aqui em vários pontos, não só especificamente nos testes de regressão. A geração de dados sintéticos para testes tem sido um uso de inteligência artificial. Ou seja, a partir de regras, eu tenho a máquina a produzir-me, preciso de uma tabela com tantas colunas, tantos registros, e estas são as características de cada uma das colunas, e a máquina, de certa maneira, vai-me gerar esse conteúdo. Portanto, isso é um caso de uso da inteligência artificial generativa. Também, relativamente aos testes, eu tenho visto a utilização da inteligência artificial para validar a amplitude dos testes, porque aquilo que falava, há que testar tudo, não sei o que é o tudo. Então, a partir da inteligência artificial generativa, tentar gerar algumas das regras, das tais ditas regras, para gerar os dados sintéticos. Portanto, isso tem sido também um exemplo. Sim, estão a ouvir? Esse também tem sido um dos exemplos na área de testes. Outra utilização da inteligência artificial generativa tem a ver com a formulação ou construção da documentação de confirmação dos testes. Ou seja, no fim, eu fiz os meus testes, não é? E os meus testes são coisas que correram bem, coisas que correram mal, e tenho que testar novamente, tenho que desenvolver novamente, mas tipicamente há um documento final de testes, que explica o que é que foi testado, o que é que teve sucesso, o que é que não teve, o que é que não teve sucesso. O que teve sucesso e o que não teve sucesso. É com isso que portanto, eu consigo gerar um documento a partir dessa informação. Portanto, eu tenho uma plataforma de testes onde tenho cada um destes pontos, portanto, tudo o que é que eu testei, quais foram os resultados que foram obtidos, depois facilmente gero um documento, um Word, ou um Excel, ou o que for, com a demonstração disso. Tipicamente, e até por questões às vezes regulatórias, onde eu tenho que demonstrar, isso acontece no setor financeiro, tenho que demonstrar que estou a fazer bons testes. Essa documentação pode ser gerada também de forma automática pela inteligência artificial generativa. Deixo só aqui alguns exemplos de coisas que eu já fui vendo. Não pode-se correr, por exemplo, estava a falar especificamente dos de pressão, dos testes, de aceitação, que normalmente é o utilizador final que faz, pode ser uma ferramenta preciosa para escolher, porque há sempre esta dificuldade. Eu toquei nos da regressão e da aceitação, são aqueles que eu, da minha experiência, tenho sentido maiores dificuldades. O da regressão, por ser tudo, e no caso da aceitação, é que o cliente, neste caso o utilizador, deixa de fazer ou trabalhar no dia a dia nos seus próprios processos e é convidado a fazer a aceitação de algo que pediu para ser implementado. E, portanto, aqui a inteligência artificial generativa pode ser aplicada nesses a socorrê-lo nesta missão. Sem dúvida, sem dúvida. Então, temos aqui algumas perguntas no chat. Temos aqui algumas perguntas no chat. Tem aqui uma que refere-se que essa solução é implementada na cloud ou pode ser implementada nos servidores locais. Estou a falar do IFO Assistant. Sim, podemos responder, portanto, exatamente como
aqui, como o Luís explicou inicialmente, quando apresentou aqui um bocadinho a visão em termos de inteligência artificial generativa e também do Watson X. Então, retomando, portanto, nós podemos implementar o Info Assistant, quer seja on-prem, quer seja na cloud. Portanto, à semelhança de tantas outras soluções agora, como o Luís Gregório apresentou no início, que nós podemos tirar partido até eventualmente de infraestruturas mistas, umas na cloud ou em multi-clouds e outras on-prem, para conseguir aqui ter o melhor panorama melhor possível que sirva a cada organização em particular. Portanto, temos vindo a implementar na cloud, numa ótica de serviço, no entanto, pode também ser implementado on-prem. É um bocadinho à vontade de cada organização.